7. A vocação e o destino. 1. Diferença entre os espíritos. É difícil conciliar a extensão e a profundidade. Um só tem olhos para o espetáculo do mundo. Tem necessidade de que este se renove indefinidamente sob seu olhar. Não se cansam de lhe admirar a variedade e a novidade, mas tem com ele apenas um contato de superfície. Basta que o mundo mantenha sua curiosidade desperta e povoe de imagens seu espírito, que busca sempre escapar da solidão. Outros ficam sempre no mesmo lugar, não cessam de retornar aos mesmos pensamentos. Escavam indefinidamente o chão no qual nasceram e ao qual permanecem ligados. Afastam-se das planícies que o sol ilumina e que a chuva rega, e procuram, no lugar onde estão, uma fonte subterrânea da qual possam beber. Como é difícil e como seria desejável poder reunir a extensão e a profundidade, seguir todos os caminhos para onde a vida nos lança, sem nunca afastar-se do ponto onde ela brota. Alguns homens são eles mesmos como fontes de onde brotam sempre novas riquezas, mas a maioria deles são como canais que levam um ao outro, riquezas que eles não produziram, e há espíritos nômades e outros lavradores do próprio solo. Ora, há diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Todos os seres recebem a mesma luz, mas todos a acolhem de maneira desigual. Uns são semelhantes a superfícies brancas e refletem a luz a seu redor. São os que têm mais inocência. Outros são semelhantes a superfícies pretas e a absorvem nas próprias trevas. Sua alma é um cofre fechado. Há os que a dividem, que absorvem alguns raios e refletem outros, como as superfícies diversamente coloridas, mas que mudam de brilho e de matiz, conforme a hora do dia. São as almas mais sensíveis. Há ainda os que são semelhantes a superfícies transparentes e deixam passar toda a luz, sem nada reter. São os mais próximos de Deus. Alguns podem ser comparados a espelhos, nos quais a natureza inteira e o espectador que os olha não cessam de se refletir e de se ver. São os mais próximos de nós, e sua simples presença é suficiente para nos julgar. Alguns, enfim, fazem pensar em prismas, nos quais a luz branca se abre num milagroso arco-íris, e são os que cantam a glória da natureza pela arte e pela poesia. 2. O gênio próprio. Todos os homens têm gênio, se forem capazes de descobrir seu gênio próprio, mas o difícil está aí. Quase sempre não fazemos outra coisa senão invejar outrem, imitá-lo e buscar ultrapassá-lo, em vez de explorar nosso próprio âmago. E não se pode esquecer que toda vez que somos fiéis a nós mesmos, sentimos um ardor lúcido que ultrapassa todos os outros prazeres. Retiram-lhes todo o sabor e daí por diante nos torna inúteis. Mas como descobrir esse gênio pessoal que nos foge quando o buscamos, que a maioria das criaturas não consegue adivinhar quando veem sua vida transcorrer na miséria, no tédio ou nos divertimentos, que atravessa às vezes com um raio de esperança a consciência mais medíocre, mas desaparece tão logo ela busca alcançá-lo, que nossas ocupações mais constantes contradizem e rechaçam, e que nunca é uma ideia que se possa definir, nem um impulso interior que se possa conduzir. O simples pensamento do nosso gênio agita nosso amor próprio,
lhe dá uma espécie de ansiedade, e já a satisfação mais forte e mais sutil. No entanto, nosso gênio é o contrário do nosso amor próprio, que é uma preocupação consigo mesmo, que coloca a opinião acima da realidade e que, em vez de favorecer nosso gênio, lhe faz obstáculo e o impede de se exercer. Ora, o gênio se mostra no momento em que, renunciando a todos os movimentos do amor próprio, que não cessam de nos perturbar e de nos divertir, temos acesso ao mundo espiritual, cuja descoberta é o resultado do desapego puro. Mundo espiritual, que nos dá o que não saberíamos dar a nós mesmos, e do qual nos tornamos a testemunha e o intérprete, em vez de fazê-lo servir aos nossos próprios fins. Portanto, é o abandono de todo amor próprio que nos revela nosso verdadeiro gênio, mas assim que este relaxa, o amor próprio se restabelece e se atribui como vitórias às derrotas mesmas que o gênio lhe impôs. A consciência parece nos ter sido dada menos para escolher o que queremos ser do que para descobrir o que somos. Só somos verdadeiramente livres quando acolhemos a revelação da nossa própria necessidade. Até então, nos acreditamos livres, mas somos o joguete dos nossos caprichos. Não fazemos senão passar de uma tentativa a outra, de um fracasso a outro, sempre insatisfeitos e exteriores a nós mesmos. Dirão que não há pior escravidão do que estar encerrado na sua própria essência, mas o eu que se queixa disso prova claramente que não a encontrou. E o admirável é que dependa de nós encontrá-la, aprofundá-la e ser-lhe fiel. Na falta disso, ela é nada, como uma força deixada sem emprego. Num certo sentido, pode-se dizer que o característico da loucura é querer escapar à sua própria lei, é não projetar bastante luz, nem bastante amor sobre esse ser que trazemos em nós e que depende de nós não conhecer, mas realizar. 3. Do caráter à vocação. O indivíduo é o caráter, no sentido mais comum da palavra, mas também no sentido mais forte e mais nobre. A vontade está sempre em combate com ele, mas é sempre o caráter que aparece, seja quando ela cede, seja quando ela triunfa. Nele, o eu coincide com sua própria manifestação. Exprime sua disposição interior mais constante e mais profunda, aquela que escapa a todo artifício. É dele que depende minha felicidade mais íntima e a dos que me cercam. Mas pode-se dizer ao mesmo tempo que o caráter é eu e não é eu. É eu mais radicalmente que minha própria vontade, pois precede sua ação e sobrevive a ela. E não é eu, pois não o desejei, e porque minha vontade se separa dele, age sobre ele, busca coagi-lo e se esforça para obrigá-lo a servi-la. No entanto, quando falamos de nós mesmos, não é em nosso caráter que pensamos, mas nesse ser puramente possível, nessa pura liberdade, ainda indeterminada e ainda não comprometida, que é para nós a coisa mais preciosa do mundo, aquela cuja descoberta nos dá mais emoção. E no momento de dispor dessa liberdade, logo sentimos que somos nada, a não ser pela verdade ou pelo erro, pelo bem ou pelo mal do qual, de certo modo, somos portadores. É isso que cada um vê, busca ou evita dentro de si mesmo, e não sua natureza individual, que não é mais que um obstáculo ou um veículo, que só tem sentido e mesmo existência pelo valor que ela pode assumir e do qual ela é capaz de nos fazer participar. Somente então é lícito falar de vocação, mas percebe-se que toda a vocação é sempre espiritual. É a descoberta da nossa verdadeira essência, que coincide com o ato pelo qual ela se realiza. Com ela, pode-se dizer que cada indivíduo obtém
um novo nome, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Cada indivíduo tem acesso, assim, a uma grandeza que lhe é própria, e compreende-se porque essa grandeza deve ser ao mesmo tempo dada e conquistada. 4. Vocação de cada indivíduo e de cada povo. Os povos, como os indivíduos, não podem ter outra vocação que não seja espiritual. Não é vocação conquistar os bens da terra ou subjugar outros povos. Vocação é libertá-los, devolvê-los a si mesmos, permitir-lhes que descubram e cumpram a vocação que, por sua vez, lhes pertence. Aqui, como em toda parte, encontramos o admirável paradoxo de que nenhum ser pode realizar-se senão cooperando para a realização de todos os outros. É que há somente um espírito do qual cada indivíduo, assim como cada povo, participa por um ato pessoal, conforme os dons que recebeu. Depende dele tomar consciência desses dons e colocá-los em prática, por uma criação ininterrupta. Para ele, não há ideia mais benéfica que a de um papel a cumprir na formação da consciência humana, papel que ninguém pode cumprir em seu lugar e sem o qual as possibilidades que existem dentro dele não conseguiriam vir à luz. Mas não se deve aceitar, sem diferenciações, a ideia muito simplista de que a consciência humana é como um ser imenso e anônimo, do qual cada indivíduo ou cada povo exerceria uma função predestinada. Somente a consciência individual é um foco de luz própria, um centro original de responsabilidade. Certamente, o gênio de cada povo traz em si o gênio de todos os indivíduos que o formam, que se submetem às mesmas forças e compõem nele suas iniciativas particulares. Porém, os maiores inventam, enquanto os outros apenas se submetem. São sempre estrangeiros, em meio ao seu povo. Assemelham-se a homens vindos de muito longe e que nos trazem alguma extraordinária revelação. 5. Discernimento da vocação. Há em nós um fluxo que nos leva, mas do qual só temos a impressão segura de o acompanharmos se nós mesmos o fazemos jorrar. Assim, a vocação é uma resposta ao apelo mais íntimo do meu ser secreto, sem que nada o substitua, vindo da minha vontade própria ou das solicitações que recebo de fora. Ela é, primeiro, apenas uma capacidade que me é oferecida. O caráter original da minha vida espiritual é consentir em fazê-la minha. Ela se torna, então, minha essência verdadeira. Pode-se faltar a vocação por falta de atenção para descobri-la ou de coragem para cumpri-la, mas não a descobrimos se esquecemos que cada um tem a sua e que lhe cabe encontrá-la, e não a cumprimos se não lhe sacrificamos todos os objetos habituais do interesse ou do desejo. Às vezes só sentimos sua presença quando lhe somos infiéis. O perigo mais grave é imaginar que essa vocação é longínqua e excepcional, quando ela é sempre próxima e familiar, envolvida nas circunstâncias mais simples em que a vida nos colocou. Trata-se para cada um de discerni-la nas tarefas mesmas que lhes são propostas, em vez de desprezá-las e de buscar algum destino misterioso que jamais encontraremos. A vocação não se distingue por alguma marca extraordinária, que seria o sinal da nossa eleição. Ela permanece invisível, embora transfigure as mais humildes tarefas da vida cotidiana. É por ser o sentimento de uma concordância entre o que temos de fazer e os dons que recebemos, que ela é para nós uma luz e um amparo. Com ela nascemos para a vida espiritual. Deixamos de nos sentir isolados e inúteis. Assim, ela não nos dispensa, como se poderia pensar,
de querer e de agir. Ao contrário, põe em nossos ombros um imenso fardo. Deve nos fazer dispostos a aceitar sempre alguma obrigação nova, a sempre nos mobilizarmos, sem nunca esperar. 6. A escolha inevitável. Cada um de nós tem a ambição de abarcar pelo pensamento a totalidade do universo, mas só pode fazer isso numa perspectiva que lhe é própria. É um grande erro querer abolir essa perspectiva para atingir as coisas tais como elas são, pois então as coisas nos escapam e deixam de se relacionar com nossa vida. Tornam-se elas mesmas sem vida. Não é separando-nos do real, onde estamos colocados, que podemos esperar melhor aprendê-lo. É penetrando nele com todas as capacidades e todos os recursos de que dispomos. A presença do ser universal coincide para nós com a realização do nosso ser individual, em vez de ultrapassá-lo e de excluí-lo. O homem sempre teme comprometer-se muito depressa. Tanto o mais prudente quanto o mais ambicioso se reservam e esperam, e assim deixam passar o momento, porque cobiçam um destino mais alto ou porque toda escolha que os solicita lhes fecha o horizonte e os separa do todo que estão ávidos de abraçar. Mas o ser particular que sou, a ocasião que me é oferecida e certa proporção que se estabelece sempre entre minha liberdade e o acontecimento me obrigam sempre a escolher, e a própria escolha que faço, longe de me limitar, me fortalece, obrigando-me a introduzir uma ordem entre minhas tendências. A escolha as unifica ao invés de dividi-las. Oferece-me uma via de acesso e um avanço no todo que valem infinitamente mais do que a posse ideal que eu imaginava, mas que recusava começar e realizar sob pretexto de conservá-la pura. Ninguém pode esperar ter descoberto sua vocação antes de começar a agir. Há um momento em que se deve apostar nela e correr o risco dessa aposta. E pode ser que essa espera, essa descoberta e essa aposta, em vez de se sucederem no tempo, se produzam juntas a cada instante. Eis aí o drama mesmo do instante. 7. Fidelidade. É mais fácil do que se pensa permanecer fiel a si. A preguiça nos desvia, entregando-nos às causas exteriores, e também o amor próprio, que ao nos elevar acima do que somos, nos torna estranhos a nós mesmos. A verdadeira coragem consiste em reconhecer nossa vocação, que é única no mundo, e em permanecer fiel a ela em meio a todos os obstáculos que encontramos, sem nunca nos permitirmos ceder diante deles. Pois são esses obstáculos que a fazem irromper e a obrigam a se realizar, e as próprias tentações não são senão provas, mas que nos julgam. A fidelidade não pode ser separada do tempo. Ela me obriga a conservar a memória do passado, embora a minha vida recomece a cada instante. Mas, se ela deve recomeçar, é para romper com o passado e perseguir sempre um objeto novo, renegando todos aqueles ao contato dos quais se formou, ou para ultrapassar e promover tudo o que ela já fez, remontando sempre à fonte intemporal de todos os atos possíveis, e em vez de se conformar demasiado rigorosamente à pura letra de suas promessas, fazendo o melhor uso delas, aumentando-lhes ainda mais os frutos, mesmo que para isso seja preciso às vezes perder sua lembrança ou transformá-la numa vontade que não cessa de renascer e de se restaurar. A fidelidade me obriga a buscar na ação o cumprimento da intenção, mas sem me fazer esquecer que a ação aparece num outro tempo e que tem demasiada espessura para que alguma intenção
possa antecipadamente contê-la. A fidelidade não é essa retidão aparente, cheia de austeridade e de amor próprio, que recusa a ação qualquer, modificada da intenção. Mas todo o problema é saber como ela modifica, se é esquivando o objeto que havia visado ou se é envolvendo num círculo cada vez mais vasto. Essa fidelidade nos confere uma espécie de nobreza natural e espiritual, que é também a verdadeira consciência de si. Mas Narciso não a conheceu. Não se trata, de modo algum, da fidelidade a um objeto ou mesmo ao meu passado, mas para além de todo objeto e de todo passado, da fidelidade a certo desígnio que objeto ou passado nenhum pôde preencher e que abre sempre diante de mim um novo futuro. Ora, é um desígnio como esse que Deus tem em relação a mim e que posso nunca realizar. Então minha vida fracassa. Ela é buscada, por assim dizer, fora de mim e sem mim. Permanece no mundo de aparências e não cessa de passar com elas. 8. Destino e vocação. Explica-se quase sempre o desenvolvimento da planta pela natureza da semente e pela ação do meio. Se o mesmo acontecesse conosco, estaríamos encerrados na rede da fatalidade. Teríamos um destino sem ter vocação. A vocação supõe um consentimento da liberdade, um uso dos dons que recebemos e das condições que a vida nos impôs. É precisamente no intervalo que separa o que somos da natureza das circunstâncias das quais vivemos, que a liberdade se insinua. É entre esses dois determinismos, o de dentro e o de fora, é graças ao encontro deles que ela exerce seu jogo, pois é ela que os coloca em relação, que pede a cada um deles armas contra o outro. É pela ação dos acontecimentos que ela age sobre as forças da natureza e as disciplina. É pela ação dessas forças que ela toma posse dos acontecimentos ou os suscita. O próprio do destino, parece, é trazer-nos as situações às quais a liberdade nos obriga a responder. Mas essa resposta não é, como se pensa às vezes, puramente interior e espiritual. Ela age sobre o nosso próprio destino. Mas ainda este não é uma simples prova que nos é proposta de fora, sem que se tenham sido consultados. Ele é chamado por nossa liberdade a fim de que ela possa se exercer. Os acontecimentos são sempre ocasiões que lhes são fornecidas e sempre relacionadas com suas aspirações, com seu poder, com sua coragem e com seu mérito. A sabedoria reside inteiramente numa certa proporção que somos capazes de encontrar entre o que queremos e o que nos acontece, sem que possamos dizer se é o que nos acontece que toma a forma do que queremos, ou se é o que queremos que toma a forma do que nos acontece. 9. Os acontecimentos e o acaso. O destino não é constituído, como se pensa com muita frequência, pela série dos acontecimentos que preenchem nossa duração. Os acontecimentos mais consideráveis podem produzir em nossa alma uma emoção que a agita, mas essa emoção é somente um eco do corpo. Nosso espírito pode ser ofuscado por ela, sem que se possa dizer que participe dela. Mais ainda, acontece às vezes de querermos amplificar o acontecimento que nos abalou, de forçarmos nossa imaginação para fazer sentir a outrem ou para sentirmos de novo o mesmo abalo que ele nos provocou outrora, mas nunca o conseguimos. Nada mais decisivo a esse respeito que o exemplo das mais terríveis aventuras da guerra para os que as viveram. Cada um percebe então o intervalo que separa as chamas do incêndio que os atravessava das cinzas que ele deixou e que nenhum esforço de memória consegue reavivar. Um acontecimento pode ter, no momento em que se produz um extraordinário relevo,
pode nos surpreender e nos ultrapassar. Até aí, não é mais que um objeto de espetáculo. Ele só pertence à nossa vida pelo julgamento que fazemos dele, pela interpretação que lhe damos, por sua ligação secreta, e que somos o único a conhecer, com o drama interior da nossa consciência. E só penetra em nosso destino quando se torna para nós um chamado ou uma resposta que o mundo nos dirige, um milagre pessoal que só tem sentido para nós e em relação a nós. É nos jogos de azar que melhor se percebe essa espécie de presença do destino que submete o jogador a acontecimentos sobre os quais ele parece não ter influência, mas que cada um experimenta como se o tivesse visado. Isso se observa bem quando os acontecimentos parecem se obstinar sobre aquele que ganha ou que perde. Mas convém espiritualizar o próprio acaso. Não se deve tratar levianamente esse sentimento profundo de se ter sabido aproveitar a sorte ou de tê-la deixado passar, de atraí-la ou de perdê-la, de ser levado por ela numa espécie de impulso ou então abandonado por ela numa espécie de infortúnio. Não há, por um lado, leis do acaso às quais apenas nos submetemos, e por outro, estados de alma que apenas as acompanham. Estes últimos interferem na marcha de todos os acontecimentos, e as palavras espera, desejo e esperança dissimulam sua eficácia, em vez de traduzi-la. 10. O Deus único. Podemos nos surpreender com o fato de que haja destinos que falharam, mas nosso destino só aparece quando se completou, e dizemos que ele falhou quando nos parece que não coincidiu com nossa vocação. Não há sentimento mais belo, mais profundo, nem mais forte que o sentimento que experimenta cada indivíduo quando desce à raiz da consciência que tem de si mesmo, de ser único no mundo, de que seu destino é único e incomparável, de que não está exposto às infelicidades que acontecem aos outros, de que na guerra será poupado e de que mesmo a morte nunca virá para ele. Ora, sabemos com certeza que as coisas não se passarão assim, que a nossa sorte será a de todos os homens, que todas as infelicidades podem cair sobre nós, que podemos não voltar da guerra e que seguramente morreremos um dia. Mas esse conhecimento vale apenas para o nosso corpo. Ele deixa intacta a consciência que temos da nossa intimidade espiritual, isto é, de um mundo sobre o qual nenhum acontecimento exterior tem influência, no qual penetramos por um ato pessoal e livre, e do qual nunca seremos expulsos, isto é, que é eterno. Quem consentisse em dar a esse sentimento toda a sua eficácia e toda a sua presença, em escavá-lo até seu fundamento, certamente encontraria nele o apaziguamento de uma angústia, que é sempre inseparável do pensamento do destino. Encontraria nele, primeiro, uma espécie de experiência da eternidade, isto é, de uma intimidade propriamente única e nossa, que é a única que conhecemos, mas que não pode ser dissociada da própria intimidade do todo, que esta é propriamente imperecível. Encontraria nele, como contraprova, a ideia evidente de que os outros conhecem de mim apenas essa aparência, que é o meu corpo, assim como conheço deles apenas sua aparência, os corpos estando submetidos à lei comum das aparências, que é mudar e se corromper, enquanto a intimidade escapa a essa lei, ao nos revelar, por um ato de conversão espiritual, o significado da nossa existência própria, que dá sua luz a tudo o que nos acontece. É um grande erro pensar que cada um de nós avança em linha reta, rumo a um fim longínquo e inacessível. Cada um de nós gira em torno do seu próprio centro, aumentando sem parar o círculo que descreve na totalidade mesma do ser.
Assim, o papel do tempo é diferente daquele que quase sempre lhe atribuem. Ele não é uma fuga para frente, na qual perdemos o que deixamos atrás, sem nunca estar certo de adquirir alguma coisa. Ao contrário, ele nos permite envolver, numa curva que traçamos ao redor de nós mesmos, uma região do mundo cada vez mais vasta, como no crescimento da rosa. Ele nos permite unir a perfeição do repouso, naquele centro que nós mesmos, de onde todos os nossos passos procedem, a perfeição do movimento que não cessa de os renovar e de os enriquecer. Ele é muito diferente do movimento circular dos antigos, que não deixam subsistir progresso algum, mas o progresso para cada ser reside na realização gradual da sua própria essência. É uma aliança do finito e do infinito que o obriga a atender a um estado de perfeita maturidade, no qual ele morre apenas para frutificar. 11. Eleição de cada ser. É preciso que cada ser haja no mundo como se tivesse consciência de ter sido escolhido para uma tarefa que ele é o único a poder cumprir. Então logo a descobre e começa a dedicar-se a ela, parece-lhe que Deus está com ele e vela por ele. Está cheio de confiança e alegria. Perde o sentimento de estar abandonado. Livra-se da dúvida e da angústia. Ei-lo então associado à obra criadora. Foi lavado de suas manchas. Não tem mais passado. Renasce toda manhã. Sente-se maravilhado, fraco e pecador como é, de ter sido chamado a uma ação que o excede e para a qual recebe sempre novas forças e lhe renova sempre o zelo. Tal é o mistério da vocação que produz no indivíduo, assim que o percebe, uma emoção incomparável, a de não estar mais perdido no universo, mas de nele ocupar um lugar de eleição, de ser sustentado por ele e de sustentá-lo, e de descobrir uma concordância entre suas próprias necessidades e as ajudas que não cessa de receber, entre o que deseja ou o que espera e a revelação que lhe é trazida. Quase sempre se reduz a vocação a uma espécie de conveniência entre nossa natureza e nossa profissão, mas ela vem mais de longe que da natureza e estende-se para além da profissão. É a graça que as atravessa, que as une e as ultrapassa. A vocação aparece no momento que o indivíduo reconhece que não pode ser para si mesmo seu próprio fim, que ele pode ser apenas o mensageiro, o instrumento e o agente de uma obra para a qual coopera e na qual o destino do universo inteiro está interessado. A vocação é propriamente o que há de irresistível no exercício da nossa liberdade, mas ela cria ao mesmo tempo essa relação pessoal e nominativa de Deus com cada indivíduo, que é o objeto próprio da fé, e sem a qual nossa vida é desprovida de sentido e privada de toda a ligação com o absoluto. É a gota de sangue que o coração dilacerado de Pascal exigia que o Cristo tivesse derramado por ele na cruz.